Boa tarde para todos, boa noite quem está aí no Brasil. É uma alegria estar de novo aqui com vocês nessa tarde, nessa noite da terça-feira. Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho mais no projeto Healing Life. Boa noite, Eliane. Nós vamos estar conversando um pouco sobre esse projeto Healing Life, sobre as minhas experiências com terapias holísticas, trabalhando a minha sensibilidade em viagens, trabalhos sociais, atendimentos e cursos. E hoje também eu vou ter mais um convidado muito especial comigo para bater esse papo, Ayrton Guardini, o professor Ayrton Guardini. Ele já está chegando, nós vamos conversar. Ele que é professor e orientador e coach físico, ele trabalha com terapias manuais e vai estar conversando com nós nessa noite, esclarecendo muitas dúvidas, dando muitas dicas sobre terapias manuais. Ele que tem uma jornada de 32 anos de experiência, ele já está aqui com nós. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Eliane. Então, nós vamos entrar com o professor Ayrton Guardini. Boa noite, minha querida Júnia. Boa noite para todos. É uma alegria ser aqui com vocês. E essa noite nós vamos ter esse convidado especial, professor Ayrton Guardini. Ele que é educador físico e trabalha com terapias manuais. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Saúde. Eu preciso revelar primeiro que a nossa amiga, nova amiga em comum, a Júnia Mello, é a nossa grande promoter em comum, a grande hub, como ela diz, né? É, Então, nossa quero que anjinha. os votos... Ela é nossa Anjinha. anjinha aí. Então, meu querido, tá sendo um Tudo bem? prazer te ter como segundo convidado desse projeto Healing Life, que vem mostrando a minha vida, né? Nessa caminhada de trabalhar com a sensibilidade, terapias holísticas. E hoje é a sua vez de conversar um pouquinho, falar um pouco da sua história, das terapias que você usa, das suas experiências. Então, conta pra gente, se apresente e nos conte essa grande história, né? Linda que você tem de mais de 32 anos de experiência, trabalhando com terapias manuais. Sim. Minha querida, eu primeiro quero te dizer que reencontros assim, para mim, são mais do que fantásticos. Hoje representa praticamente uma retomada ou uma tomada, né, de empoderamentos através dessa rede de pessoas que estão fazendo um up na sua frequência. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, Júnia conectou há 2 anos, através de amigas em comum, lá no sul, lá no Santa Catarina. Venho a Brasília, faço um trabalho, termino o trabalho, vou visitá-lo para dar um alô apenas e conhecer alguns profissionais aqui. Como é que se desenvolve toda essa trama, né? Existe uma disponibilidade. Quem é que está pronto para ver? Quem que está desperto para perceber as oportunidades? Olha a capacitação que ela tem, como não só com o timing de jornalismo, por exemplo, mas como você também imediatamente pôde perceber esse timing. Que despertar de consciência é isso que está acontecendo agora. E, obviamente, não vem somente de uma abordagem, né? Então, por exemplo, eu tenho sim me dedicado, e quero agradecer a todos também pela presença, né? Por uma audiência que eu sei que está crescente. Espero que a gente possa também fazer aí umas lives por Zoom, né? Para que as pessoas interagem de outras formas e tal. Por quê? Porque muito do que eu já tenho a apresentar tem a ver com algumas técnicas, uma síntese de vivências
as quais eu pude, inclusive, incrementar de técnicas que eu aprendi, por exemplo, com trabalho com as pessoas em consultório deitado. Né? E dá para fazer em pé. Eu depois quero sugerir uma prática também hoje, ainda, tá? Então, gostaria que as pessoas que possam já deslumbrar uma outra pessoa no seu ambiente, aí onde estejam, para fazer essa prática. Se não for possível fazer agora, obviamente você vai fazer em algum outro momento. Mas eu vou passar essa técnica e tenho praticamente certeza que todos vão conseguir perceber, tá bom? Então, sendo assim, quero comentar aqui esse caminhar em torno das terapias manuais, claro, ele começa lá em casa, né? Ou seja, qual é o nosso berço? O que carinho, que contato humano essencial nós recebemos? Então, assim, Muriel, por exemplo, eu sempre me referi, né? A minha mãe, né, que você conheceu, horas, fazia um carinho total, né? Aquela coisa totalmente presente, amor total. Você sabe dessa intenção. Você pode conviver com a pessoa mais bruta, menos lapidada que for, mas ela consegue, de alguma maneira, se ela está viva, que ela tem algo de amor. Eu já trabalhei até em APAI, eu sei o que é uma pessoa estar viva e receber um mínimo de abordagem corporal, uma criança, às vezes, totalmente imobilizada, e o que eu poderia fazer por ela? Fazer ela respirar melhor. Um garoto, né, numa cadeira de rodas, totalmente sem expressão, tudo duro, e sorriso, talvez, e quando eu liberei os abdominais dessa criatura, né, o que fosse, de musculatura, como o diafragma, quando me encontrava era um sorriso totalmente. Peraí, ele está expressando o que ele pode, não é? Então, o que é que nós podemos expressar a partir da nossa tomada de consciência? Porque também não adianta só eu ficar, eu tenho autoconhecimento. Mas eu vejo uma pessoa na rua, como eu encontrei aqui em Brasília, encontrei na rodoviária outro dia, estava um senhor, né? Eu estava num técnico de celulares, eu estou com problema no celular, e o senhor estava chacoalhando os braços, assim, parado, né? E aí eu perguntei e vi que era uma pessoa bastante simples e tal, de formação, e eu me sinto agoniado, sinto uma agonia. E ele não parava. Eu estava ali há 10 minutos. Portanto, ele estava fazendo isso há muito tempo na vida. Eu pedi licença e disse, olha, eu posso lhe mostrar uma técnica. Né? Daí eu falei, eu sou professor, né? Porque tem que falar, tem que dar uma referência. Claro. Porque as pessoas não sabem da nossa história. Então, Exato. obviamente, tem que dizer, bom, a que vim Boa aqui, noite, né? Josi. Boa noite, Glória. Então, esse senhor, ele, aí a mulher dele até disse, ele vai perder os braços de tanto fazer isso. Você imagina, o homem está em pé, um homem forte, assim, estruturado, aquele trabalhando pesado, cerca de 70 anos, mas forte ainda. E aí eu fiz uma abordagem simplesmente, né, crânio sacral nele, em pé, online. Foi engraçado, todo mundo ficou assistindo com a maior curiosidade. Então, olha, o que é que estava acontecendo com aquele sujeito que eu estava ali segurando na coroa, né? Segurando nas bordas cranianas, de maneira tão sutil. E em seguida, ele diz, eu estou me sentindo aliviado. O corpo todo termina aqueles 10 minutos e ele está absolutamente relaxado e não faz mais isso, não está mais agoniado. O que aconteceu de mudança dentro dele? Foi uma mudança fisiológica. Claro. Disso aí, claro que eu, como educador, eu trato de explicar hoje em dia as pessoas, porque antigamente eu fazia as coisas e não explicava. Então, peraí, a gente também tem tem que ter essa noção de que o outro, às vezes, não compreende as nossas abordagens, porque nós temos, sim, um caminho. Obviamente, eu vim pelo caminho mais convencional, na formação de educação física na Federal de Santa Catarina. Mas até mesmo e eu agora quero entrar naquilo que toca esse nosso tema, né? Eu adorei o tema, como é que se formam os healers, né? Bem... Porque, na verdade, acho que não existe. Todos nós somos healers, né? Essa palavra,
As Yeah, pessoas usam como é, se fosse assim, curandeiros, mas quando eu uso é, healer e muitos terapeutas usam healing, não é essa tradução para o português da cura. No meu conceito do aham, projeto, é transformação energética. São pessoas que, através da aham, vida dela, do trabalho dela, do que elas escolheram, elas vão transformando a uhum, vida dela e das pessoas. E claro que na linha dos terapeutas, como você, muito mais, né? Nós sabemos que um healer ele pode ser um bom chefe, ele pode ser um advogado, pode ser uma dona de casa. Todos nós temos dons e transformamos a vida das pessoas com os nossos dons. Mas uhum, hoje eu estou aqui sim, porque eu te admiro muito, você tem um dom maravilhoso como ser uhum, humano, uma sensibilidade incrível. E além disso, você foi buscar o conhecimento, que é muito importante. Então eu queria assim que você começasse lá de trás, contando um pouco de você, é da tua isso. trajetória. Claro, então, Você estudou claro, educação isso. física e eu Exato. Nesse momento que eu ia te contando isso, pode falar. E eu entendo muitas coisas porque eu, há 16 anos, eu me formei em massoterapia nos Estados Unidos e trabalhei um tempo com isso. Então, eu realmente entendo a importância, né? Que muitas pessoas, como você falou, não entendem Sim, do toque. A maioria das pessoas, quando ela vem buscar uma massagem, ela não está querendo os benefícios de melhorar a circulação, né? Ou de relaxar. Ela quer realmente esse toque, esse sentir exato, especial naquele momento. exato. Mas você tem, né, na tua bagagem técnicas poderosas que você foi aprendendo e Sim, desenvolvendo, e os casos são maravilhosos, né? Eu já vi alguns é, e eu gostaria que é você de fato. começasse a contar um pouco para nós, porque é uma história Vou. Eu vou inspiradora. contar, eu vou contar, eu vou contar primeiro de quais fichas foram Tá caindo, bom. tá? Então, para quê? Porque mesmo Boa que noite, eu Auri. tivesse um curso. Aê, Flávio Pinheiro. Mesmo que eu tivesse um curso, uma formação, não estava desenvolvida a sensibilidade e o timing. A maturidade, ela demora um tempo na vida também. Mas vamos praticando, né? Vai praticando e vai vendo o que acontece. Ok, bem. Mas então vamos lá. O que aconteceu foi que nós tivemos, então, aliás, eu tive esse caminho de quê? De fazer uma formação. Já no final da formação da faculdade, fui fazer um curso com uma professora da linha do Osho, que estava ensinando massagem ayurvédica. No Brasil era tudo muito novo. Veja, para mim, foi um despertar para espaços novos, para me sentir tocado de uma maneira, como eu digo, que nem minha mãe, embora, obviamente, lá na infância, assim, você pega o bebê, você toca, você dá carinho, depois fica na saudade o resto da vida. Que quem toca, né, quem orienta uma criança, quem ensina a sexualidade, muito poucas pessoas. Faz os dramas que nós passamos para poder amadurecer de maneira mais chamar natural, né? Então, nesse encontro da nossa naturalidade, da nossa natureza, da força da nossa vitalidade. Então, bem, o que acontece é que eu, já passando pela faculdade, notava que eu tinha um comportamento que não era tão adequado. Né? Então, inclusive em termos de raciocínio. As pessoas diziam, mas que raciocínio é esse que você está fazendo aí? Não está ligando coisa com coisa, né? Acontece que eu já tinha ligado as coisas com coisas, já estava fazendo uma síntese. Só que por que eu estava fazendo uma síntese? Fui descobrir isso mais tarde, né? 5 anos pelo menos depois, quando eu estava esperando já o meu filho, e eu já havia passado por várias terapias de estrutural, Rolfing, todas as técnicas mais avançadas. No entanto, exatamente na gravidez eu falei, vou me tratar, porque eu quero receber bem meu filho. Eu sabia que não, eu intuía que eu não estava bem, eu sentia, mas eu não tinha a lógica consciente do que estava acontecendo comigo. Todos nós temos isso. Todos nós sabemos do nosso inteiro, porque todos nós nascemos com o inteiro. E fomos sofrendo É, acidentes, pancadas, traumas, impactos, conexões erradas com a nossa vitalidade por causa da cultura em geral. Não precisa nem repetir muito, mas a alimentação é uma delas. A alimentação ácida, cheia de doce, tudo essas coisas. Agora, fora isso, né, o que acontece no caminho? Eu já havia passado muita hipersensibilização, por quê? Porque, por exemplo, deixa eu continuar esse raciocínio aqui, que às vezes me dá um gap ainda, né? Peraí, então, chega aos 30 anos, vou ter meu filho,
E eu vou me tratar e vou com uma rolfista, uma norte-americana. E ela, então, na terceira sessão, eu disse assim, eu tenho uma dor no cóccix, né? Assim, dor, você está deitado, está na sensibilidade. Me veio uma dor. Mas que dor que é essa ao qual eu não estava consciente? Ela entrou com crânio sacral, eu não sabia que ela estava usando essa técnica, né? Eu já conhecia a base da crânio sacral, mas mesmo assim, aí eu falei, não, a dor vem daqui, doutor, não. E aí ela veio e liberou. Com essas liberações, né, das meninges, o que acontece? Nutrição, hidratação, irrigação sanguínea. Conexão, aí sim, elétrica, hidráulica, o que você quiser, né? E realmente isso existe. E naquele instante me vieram lágrimas, e aí eu finalmente falei, é por isso que as pessoas não me entendem. Mas por que as pessoas não me entendem, então, Muriel? Porque naquele momento eu notei o meu raciocínio, eu notei como é que se raciocinava. Agora, olha só, de onde originou-se isso? Aí eu lembrei do momento em que eu tive uma pancada na minha cabeça na infância, assim que eu perdi a noção de espaço-tempo. Claro, os coleguinhas ficam rindo, porque ele caiu, bateu a cabeça, dane-se, né? Essa cultura é do deboche, Claro. não é da compaixão, não é de vamos ver se foi sério. Claro, aí um senhor adulto me levou para casa, né? Nunca vou esquecer, não sei nem quem foi, mas sei que o homem me levou. Eu lembro que era uma picape. E quantos anos você tinha Mas, nessa época? 10 ou 12 anos, certamente Ah, nessa tá. faixa. Tá Bom, no o fato segundo é, centro aí, subindo para o poder principal, sim, que é a toda a criação é, mesmo, né? isso, é. Aí o que aconteceu? Passei 20 Boa noite, anos Eliane. sem ter Boa noite, acesso, Cristiane. Um beijo para as duas. sem ter acesso ao quê, Muriel? A lembranças, ou então eu evitava raciocínios de lembrança até dos meus amigos. Gente, eu comecei a lembrar naquele instante nome e sobrenome dos meus amigos da infância, aos quais eu tinha profunda saudade e nem sabia. É como se eu simplesmente tivesse me abstraído, não foi por intenção. Claro, eu fui morar a 800 quilômetros de distância também, mas independente disso, você não tem um vínculo. Não, eu simplesmente fiquei apagado, como que apagado dentro de mim, para muito mais coisas e principalmente para a lógica. Diminuiu muito, minhas notas na escola diminuíram, ninguém notou, antigamente ninguém notava. Quando eu digo hoje em dia, assim, ó, quando uma criança cai ou bate, não foi nada. É olhar com atenção e ficar em contato, pelo É, menos com a mão, porque, corporal, ficar junto, ficar junto, ficar junto. porque, na verdade, toda vez que o corpo recebe o impacto leve, né? Ou agressivo, sempre cria uma memória, né? Sempre, sempre. Naquela musculatura, no corpo. E essa memória que você está querendo Exato. mostrar para nós é que é muito importante sempre ser olhada, acolhida e trabalhada, não é isso? Sim, Independente se o é trauma isso seja um mesmo. trauma de um acidente, de uma cirurgia ou de uma queda leve, mas como criou essa transformação energética, sempre precisa. E o que você, através dessas técnicas todas que você estudou e desenvolveu, conta alguma coisa além dessa experiência muito bonita que você teve, né, nessa Claro, passagem, nessa claro. técnica, mas uma Aí, coisa bem aí o que bonita para acontece? nós entendermos. Claro, aí eu comecei a ligar, não só, vamos brincar, no Tico e o Teco, ou seja, eu comecei a, pela primeira vez, emitir raciocínios lógicos formais. Eu sou autodidata em informática, eu fui vorazmente para dentro do computador, eu não sabia o que eu estava passando. Até um dia, imagina, esperando um filho, imagina a mãe do teu filho ficar olhando sem saber o que está acontecendo com esse rapaz, né? Quer dizer, então, nem eu só sabia que eu precisava usar, né? Bom, chega mais tarde, eu parei com isso, me dei conta de que eu só precisava praticar aquilo que eu não tinha praticado por 20 anos. Não, olha, a gente começa a perceber. Agora eu te digo, aí vem a conexão mais interessante. Eu fiz uma vez um curso baseado na obra do Ken Wilber, e o profissional disse assim, cadê a sua terapia manual integral? Ora, ela surge quando eu notei que o profissional que me viu tendo acesso importante de memória não disse assim, amigo, você teve um acesso, vá procurar um psicólogo, um neuropsicólogo, o que for. Por quê? Porque ele é uma pessoa mais madura do que eu, em tese, ou mais sensível, está me vendo de fora, e pode dizer, olha, se esse profissional só fica fechado na sua técnica, na sua abordagem, por mais que ela seja the best, eu estou falando de Rolfing, não é pouca coisa, para mim
Eu endeuso pessoas nessas abordagens. Só que, ainda assim, será que bastou para o meu processo? Não bastou. E aí o que eu fui fazer? Fui buscar novas abordagens. Ayrton, De explica todas um as pouco para abordagens. nós e para as pessoas que estão aqui com nós. Eu já ouvi falar de Rolfing, né, por causa da escola de massagem, toda a formação, mas acredito que a maioria das pessoas nunca ouviram falar desse nome, dessa técnica. Sim, Explica ok. um pouco essa técnica, por favor. Ok. Na verdade, eu sou discípulo de rolfistas. Eu não sou rolfista, então eu posso dizer, eu fiz curso com rolfistas, as liberações chamadas miofasciais, que hoje são bastante comuns nas academias e para mim isso constitui um problema. Assim como constitui problema algumas demandas, eu tenho falado com vários profissionais de várias áreas, não só uma, para não ter só a minha opinião, como, por exemplo, o crossfit pode ser extremamente perigoso com uma sobrecarga muito rápida por um período breve da vida, quando ele não tem uma estrutura prévia. Mas isso é um assunto para mais tarde, em outro momento. Só quero dizer que nessa abordagem do Rolfing, se pensa liberações dos tendões. Para quê? Para você ganhar o quê? Expansão. Você vai ganhar liberdade articular. Mas nessa liberdade articular, se ela for feita de maneira violenta, muito rápida e não integrativa, ou seja, se a pessoa não respira, não se dá conta da memória, e veja, eu não estou querendo psicologizar o que eu estou fazendo, mas a pessoa vai necessariamente me dizer assim, com lágrimas em algum momento, ou alguma situação que passou, vai lembrar e vai falar. Aconteceu tal coisa, eu lembro agora. Como se fosse naquele momento. Olha, o que é que faz você ter acesso ao momento? Ué, a liberação articular, você sabe, como você expressava antes, agora você não expressa. Pode ser a pelve de uma mulher que passou cesárea. Estou falando de contração. A Ela Eliane recebeu estava um aqui com companheiro. nós, ela está aqui, colocou que ela teve uma queda aos 8 meses na gravidez, ela trabalhou com você. E isso ajudou a ter um parto tranquilo. E o Pedro está falando que está com saudades das suas mãos. Então, Olha fala pra só. gente na gravidez e na cesárea como essas técnicas que você trabalha podem Sim. auxiliar. Sim, eu vou falar para você que até foi, inclusive, há 2 anos aconteceu também com uma querida, agora voltou para o Rio Grande do Sul, morando em Florianópolis. Ela tinha 2 filhas, a segunda foi cesárea. Perguntei, mas por que você, com essas ancas tão grandes, né? Como parece o lobo, né? Por que você fez cesárea em você? E ela falou, meu médico atual falou a mesma coisa. Pois é. Gente, não precisava, né? Tem algum motivo aí. 85% das mulheres, no particular hoje em dia, optam, entre aspas, talvez por conveniência de algum lado. Em tese de não sentir dor, em tese da rapidez, em tese da dificuldade que o médico... Não me importa. Importa que essa pessoa vai ter uma conta lá na frente. Eu atendo pessoas com 30, 40, 50 anos depois. Dor na raquidiana, não tem a mesma sensibilidade dos ovários. Eu sinto a mesma coisa. Não sente a mesma coisa, o fluxo não é o mesmo. Mas acham que fazer massagem tântrica vai resolver tudo, né? Ou qualquer outra técnica. Gente, não, tem que fazer todas as técnicas. E esse é o que eu queria fomentar, essencialmente, no que toca na tua abordagem, na abordagem das pessoas. Você tem que trabalhar do sutil para o denso. Tá? Eu sempre me pergunto, por que você vai trabalhar primeiro os ossos antes de trabalhar o toque, o contato humano essencial? As pessoas chegam para mim com trauma, por exemplo, de quiroprática. Eu não tenho nenhuma papa na língua para falar isso. Porque você vai fazer um gesto tão rápido, tão abrupto, que ela vai se proteger para o próximo momento. Da mesma forma que você colou, por exemplo, uma cesárea com 7 camadas, que deveriam ser 3 cortadas. Já tem técnicas para fazer cesárea, são apenas 3 camadas cortadas. Técnicas israelenses, tá? O resto é trabalhar com as mãos. Olha isso, tá? Então, assim, nós temos recursos para ser minimamente invasivo qualquer procedimento. Então, quando a gente vê que essas mulheres estão lá com a pelve, com problema de mobilidade, obviamente, todos esses tecidos eles vão estar comprometidos. Se você tem uma cesárea, se você tem um corte qualquer de acidente, impacto de cirurgia plástica, de qualquer coisa que seja. Como que o corpo marca? Como é que você lembra? Agora você não movimenta mais o corpo, você está falando assim. Por que você está falando assim? Se você pode soltar toda a expressão. Da mesma maneira que o profissional que me tratou e me liberou
a cara no final, né? Sabe que a vitrine a gente só trata a vitrine, que é o rosto, no final de um processo, porque aí você vai expressar tudo, o potencial da sua ação, eu sempre digo, da verticalidade, da horizontalidade, enfim, da expressão de si. A pessoa não vai expressar. Mas, Agora, quando me soltam, não me avisam. Não me avisaram, por exemplo, meu amigo, você vai ficar uma pessoa mais expressiva. Vai fazer arte, vai fazer teatro, vai cantar, vai expressar mas, finalmente a sua professor vitalidade. Ayrton, olha só. Queria dar boa noite a Eliette, a minha prima Cíntia, que entrou. Um beijo, Cíntia, enorme. Mas quando eu falei que ia fazer essa live, muitas pessoas me mandaram mensagem. Fala com ele, explica que eu tive cesárea e eu quero saber o que eu posso fazer para melhorar, porque, como Pode fazer você ele bom. comentou, não tenho Pode idade fazer. na área, sinto dores ou não sinto nada. Então, que Sim. técnicas são usadas para ajudar nessa transformação? Sentindo, não sentindo dor, por exemplo, o desconforto, há uma coisa fundamental. Na hora do corte, você tem um anestesiamento. Esse anestesiamento fica registrado. Todas as pessoas que eu trato, ela diz, nossa, senti, sei lá, a mesma coisa que eu senti na hora da anestesia. Portanto, resolveu? Porque você muda o território, vai mudar lá no cérebro e vai mudar o seu condicionamento. Inclusive, nós temos 3 coisas que funcionam em qualquer coisa, acidentes, traumas, impactos ou relacionamento, qualquer coisa. Fuga, imobilizar ou atacar. Tá? Então, o que acontece? Quando você passa na situação dessa, primeiro quem fica lá dentro, inconsciente, que eu chamo de vulcão, nosso corpo reprimido, bloqueado, fica ali. Como que eu vou expressar, movimentar como eu movimentava antes? Bom, o que você pode fazer? Uma liberação miofascial. Você pode fazer um trabalho de simplesmente de entrar profundamente nesse tecido. Só que hoje em dia eu já estou numa nova formação que chama-se terapia da transmutação. Essa terapia ela vai trabalhar primeiro no líquido. Ela está para uma crânio-sacral num nível de muito mais sutileza e melhor resolução. Por que eu digo isso? Porque quando você trabalha, como eu tenho trabalhado com pessoas que passaram cirurgias por câncer no cérebro, e o rapaz volta a ter nutrição, na mesma sessão ele vai e toca a mão na perna oposta da cirurgia, a qual ele não percebia há meses ou anos, e ele passa então a se dar conta que, peraí, o mapa foi reconectado. Eu liguei aí, né, liguei todos, como diria, os fusíveis, né? E tem os fusíveis ali, tem a conexãozinha, mas ela não tem nutrição. A pessoa tem uma relativa integridade, está funcionando com o raciocínio, tu percebe que ela está funcionando com o raciocínio, e ela não está conseguindo o quê, Muriel? Expressar. Expressão, pressão para fora. Expressão de uma pelve, mobilidade. Mobilidade para receber um companheiro, mobilidade para tracionar um companheiro. Porque, afinal de contas, assim funciona a natureza. Mobilidade para você, sei lá, expressar, abrir braços e sorrir, abrir o rosto. Voltando. Mas não me informaram que, por exemplo, eu voltaria, que eu deveria fazer com toda aquela cara aberta agora. Eu ficava no início, meu vindo interior, eu tinha muita timidez, um garoto alto que cresce tímido e cresce para frente. Pode estar forte, pode ter feito esporte, não importa. A postura, ela diz muito da gente. Hoje eu sou uma pessoa com o corpo solto. Esse corpo solto me dá o quê? Me dá mais oxigenação. Me dá mais alternativa. Meu ortopedista, depois de um acidente de carro uns anos atrás, falou assim, não sei como é que você está movimentando o pescoço. E eu fui questionar quais abordagens. Ou seja, eles não sabem, eles sabem da parte cirúrgica, da parte reabilitatória, nem a fisioterapia sabe muitas e nem tantas coisas assim. Por que eu estou tratando pessoas sistematicamente que já passaram tanto pela fisioterapia e não alcançaram um algo mais? Faltou autoconhecimento, certamente, faltou maturidade, tá? Porque se por acaso, como já aconteceu para mim, até esse acidente, me trataram com crânio sacral, eu queria liberar as dores que eu estava do meu pescoço. Aí eu comecei a ter acesso importante de memória. Eu falei, você sabe o que você está fazendo comigo? Você vai me conduzir para onde? Ah, não sei, desculpa, eu não sabia que você... Pô, ele não sabe que isso acontece, ele não sabe que muda a consciência. Vai ter que ler, vai ter que estudar um pouquinho de pedagogia, sei lá o quê, vai se aprimorar, vai ter que se aprofundar em psicologia de qualquer linha. É porque Né? o Mas se ser... não fizer esse caminho,
que tem a ver com a nossa psique, com a nossa maturidade orgânica mesmo, conforme a nossa idade e tal. Tem muitas pessoas que estão mexendo em situação que eu diria o seguinte, não deveria fazer. Na dúvida, não faz. Se apropria da sensibilidade. Todas as técnicas brandas, Muriel, são as que não vão lesar. As brandas são as que você vai tratar como se você tratasse um bebê. Esse é um bom caminho, um bom começo. Depois você vai trabalhar a musculatura, depois você vai trabalhar mais, né, o contato, o prazer e tal. Depois você vai trabalhar a parte visceral, estrutural mesmo. E quem sabe depois você vai trabalhar agora dando uma dura, em tanta massagem tântrica difundida, depois vai fazer uma massagem tântrica. Depois você tiver esse corpo pronto para expressar. Enquanto isso, você está fazendo o quê? Quantas pessoas já passaram por massagem tântrica e não tinham liberado a nuca? E aí vem as lágrimas, porque não conseguia expressar. É muita energia tentando passar por essa coluna. Não vai expressar, não vai, está colado. É simples. Né? Se você pegar uma bexiga, apertar essa bexiga. Mas na prática, porque tudo que você está falando é muito bonito, muito interessante, mas às vezes para uma pessoa, como eu falei, que ela não tem um estudo, um conhecimento, fica um pouco muito, né, técnico. Vago. Então eu gostaria que você desse você quer saber bem de quais simples de pacientes ou algum caso que você possa comentar, bem simples, explicando. Porque eu tô aqui lembrando de várias coisas, né? Você falando. E é interessante mesmo. Eu me lembro quando eu fui fazer minha formação de reflexologia há muitos anos em Nova York, que esse senhor, ele era o Bambambam Bam Bam de Nova York. E quando nós começamos a trabalhar, ele pegou no meu pé para mostrar, né, que a gente estava trabalhando os primeiros toques. E ele falou assim, faz anos que você não come carne, né? E eu estava muitos anos sem comer carne. Só no pegar do meu pé e tocar um pouquinho, ele já se deu conta da minha alimentação. Então, é muito isso que você fala, né? O nosso corpo, ele está mostrando tudo. Ele está mostrando que tipo de emoção tem, que tipo de alimentação, de saúde mental e física. Porque, na verdade, o nosso corpo é esse combo, né? De tudo que está dentro. Mas acredito que hoje em dia as pessoas já estão se abrindo e é muito importante para entender que toda vez que você tem um trauma, o primeiro a ser olhado e tratado é a energia interna mesmo. E depois, claro, a corporal, como você falou, às vezes com técnicas muito leves e sutis, mas que dão um efeito né, beneficioso para tudo. Porque eu mesmo já tive um acidente muito potente, já fiz várias cirurgias. E percebo que tem que ser essa combinação das técnicas físicas, de fisioterapia, massagem, com a parte mesmo energética, né? De terapias holísticas, sei lá, uma constelação, uma hipnose, outras coisas. Então, eu vi um caso muito interessante no teu perfil, né? E a gente já falou um pouquinho, que é do Wesley, que é um caso maravilhoso, muito recente, mas é impressionante o seu trabalho. E eu gostaria que você contasse um pouco, se pudesse, da história do Wesley, né? Sim. Ok. Vamos para esse caso, então, né? Já que é o que está mais próximo, vamos do mais próximo para o mais longe, né? O que acontece, então, que ele Beijo, passou essa cirurgia... linda. Ele passou essas cirurgias todas, né? E chega até mim da seguinte maneira, com muita força, mas com muita imobilidade de expressão. E aí, vamos lá, vamos fazer nada, vamos estar junto com a pessoa. À medida que a gente acessa hoje uma grande premissa nas abordagens, é deixarmos de ser fazedores. Fazedores especialmente de fora para dentro. Ou seja, hoje em dia, a primeira premissa é a gente fazer uma via eferente, ou seja, que a pessoa se manifeste. E não aferente, ou seja, eu vou fazer uma técnica que vou liberar você. Vai haver uma reação em cadeia, principalmente se a reação gera dor. Ou então se ela é muito violenta para o corpo. Porque nós podemos ter a teoria que quiser. Você pode me falar,
Por exemplo, eu passei um acidente, que eu já falei, e de repente eu passei, torceu meu pescoço. Por que ele vai me usar quiroprática se é uma radiografia? E aí eu fiquei de cara, porque eu sei que hora que eu entrei. Nunca mais quis. Por que eu vejo tanta insistência em algumas abordagens da ideia de fortalecimento numa pessoa que está precisando ter nutrição no cérebro? Porque o que está acontecendo com ele é que ele está com a cabeça toda colada. Um colamento, eu ia falar, né? Na cabeça. Explica Colamento de para quê? nós o que Aderência. seria esse Né? colamento Falta para nós quem? para as pessoas que estão nos ouvindo, né? O que seria esse colamento Ah, na cabeça? sim. Ok. Tá. Colar, como eu falei, você tem. Ah, vamos lá, vamos para o simples. É que às vezes eu navego sozinho, sim. Você tem uma aderência, por exemplo, vamos lá, vamos fazer um exemplo. Sabe quando você tem uma gelatina que você põe. Pode ser uma gelatina de algas, vai? Só para ser vegano, assim, de vez em quando, né? Você põe ela no fogo, né? E você põe ela no freezer, ok? E aí você faz uma gelatina, tá certo? Tá ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Tá, ok. Então o que acontece? Que basicamente esse processo acontece no corpo. Por exemplo, nós temos colágeno, que é uma cola, com elastina, elastina e mais algumas coisinhas, vai? Isso tudo é o que forma o envoltório de tudo. Lá quando a gente é gerado como embrião, o que envolve, o que dá forma, tá? Ou seja, o órgão da sustentação, do envolvimento, vamos dizer assim, da sustentação, que envolve da sustentação para células, para tecidos, para tudo, é baseado em colágeno. E esse colágeno, pensa bem, se a gente passar uma febre de 42 graus, a gente morre. Por que morre? Porque desmancha. Desmancha o quê? As células explodem, elas se desfazem, liquefazem. Você sem forma não existe, você existe com forma. Né? Agora, aos 36 graus, olha aqui, 36 graus. Nós estamos mantendo nosso corpo o dia inteiro a 36 graus, né? 36, 37. Aí, ó, você tem o colágeno joinha. Então, quando a gente faz pressão, a gente gera atrito no corpo, né? Esse atrito vai gerar calor. O calor vai fazer o quê? Descolar o quê? O colágeno. Então, é uma verdadeira cirurgia mãos livres. Eu libero estruturas e muitos fisioterapeutas, muitos maços, fazem isso o tempo todo. O tempo todo, né? Mesmo que seja uma massagem que não tenha essa intenção, ela também pode liberar. A massagem ayurvédica faz muito isso, mas ela nunca me resultou em um processo de liberação tão rápido e tão profundo em termos de verticalidade humana e de traumas. E olha, eu trabalhei muitos anos com massagem ayurvédica, né? Que é muito bom o contato humano, de novo. A gente pode falar depois desse assunto que me interessa muito, mas especialmente, né, devolver ao contato humano é essencial, porque ele poderia resolver muitos dramas e traumas já em casa, para que as pessoas pudessem se apropriar mais de técnicas. Então, quando você tem uma aderência, como na cesárea, são 7 camadas que precisa descolar. Tá? E é terapia manual, você pode usar. Por exemplo, se você for numa plataforma vibratória, eu tenho uma, comprei, aqui para me ajudar a otimizar e tal, voltar, dar uma performance. Ela realmente é muito interessante. Tem umas plataformas extremamente já high-tech hoje em dia, que trabalham nos outros de maneira circular, são incríveis, mas você vai sentir umas agulhadas pelo corpo e coceira pelo corpo, né? Por quê? Tem uma barriguinha, porque ela está te fazendo liberações miofasciais, você quer se coçar na mesma hora. Mas elas não são sistemáticas e nem estruturais. Eles prometem, dizem, isso aí vai te deixar com uma nova forma. Sim, porque está mexendo no sistema de sustentação, mas não basta. Você tem que entrar com outras abordagens também. E, de preferência, deep tissue work, tecidos profundos. Uma abordagem realmente que vá no caminho da verticalidade. Poucas técnicas estão fazendo aí. Muitas técnicas estão cometendo alguns erros bem básicos. Tá? Que é, por exemplo, mexer numa face-lata. Vou lá passar um rolo na minha face-lata para liberar minha perna.
E aí, lá para cima, como é que puxa a sua camisa aqui? Você puxa a sua camisa, o outro lado lá vai repercutir. Como tu acha que o corpo não vai, vou liberar minha face à lata, o resto do corpo não vai reagir àquela liberação? E pior, todos que dizem que conhecem, para mim, principalmente a academia, dói, mas funciona. Não funcionou, o cara teve trauma em primeiro lugar, ele ficou inconsciente através da dor. A dor é um limitante de abuso sobre uma estrutura extremamente sensível. Tá? Não que não se possa fazer uma abordagem que você sinta uma absurda ardência, um agulhamento, mas desde que você não fique e você consiga respirar e integrar esse processo. Para quê? Para tomar consciência desse processo. Tomar consciência, para não sentir que o terapeuta também foi abusivo nas abordagens. Isso, porque senão é aquela vem atrás, 5 minutos e tchau, gente. Isso não existe. esse ponto que você toca, Ayrton, é um ponto muito importante, não só nas terapias manuais, mas nas terapias energéticas, onde o condutor, o terapeuta, né, o facilitador, ele tem essa sensibilidade, como você fala, de ir devagar no processo, não criando mais trauma em cima do trauma, né? Eu via muito isso na clínica que eu trabalhava. Chegava, nós tínhamos muito atletas, né, de competição, jogadores de futebol, beisebol, e eles adoravam o deep tissue, né? Atendi muito Iron Man. E eles adoravam o deep tissue, que era massagem forte. Então, deitava na mesa, a pessoa botava o cotovelo e apertava. E a pessoa, não sei o que, achando que era ótimo. E você viu o corpo contraído para se proteger. Porque o maior benefício que a massagem tem, que é a parte circulatória, já estava comprometido, né? Porque a pessoa estava toda... Vou ensinar uma técnica. Então, agora, mas aqui está todo mundo curioso para saber o caso do Wesley. Se você puder contar, porque senão vai terminar e eles vão... Daí o que aconteceu foi o seguinte... Boa noite, beijo, Sandra, boa noite, Gabi. O Wesley desculpa a falta de tomar nota aqui. Sim. E não. Ele teve 5 cirurgias devido a um câncer encefálico, tá? 7 cirurgias, mais 2 para fazer uma reparadora, né? Da pele, deixar tudo em ordem, melhor. O que aconteceu? Que fizemos a nutrição, primeiro, fomos focar onde é o problema? Na nutrição do cérebro. Lá dentro está tudo parado, está tudo colado. Sem liberar a pele dos músculos da cabeça, sem liberar as meninges, sem liberar por dentro, não vai nutrir nada. Ele nunca ia chegar na primeira sessão. Mas explica para quem não está ouvindo. Ele tinha um câncer, né, um quadro. Ele tinha feito cirurgias, ele estava sem mobilidade no corpo nenhuma ou tinha alguma... Sem mobilidade, não. Ele estava numa cadeira, não tinha mobilidade do braço direito praticamente, que eu sabe, né, de maneira precedente, que ele sentou na cadeira após a primeira sessão e trouxe o braço direito até 90 graus. Escuta, ele é um cara que se conhece, ele malhava pesado, ele fazia... Então ele foi fazer aquele exercício que ele viu que tinha dispersado o lado direito do corpo dele. Que maravilha! Uma sessão. Não. E isso nutrindo com, eu de novo vou repetir, sangue, linfa e liberações profundas simiofaciais, mas ela tem que ser suave e, eu diria, branda, para que não interfira demais, porque olha aqui, qual é a gravidade que está essa pessoa? Qual é o drama que ele já passou lá em cirurgia? O corpo se retrai todo. O corpo não dorme durante uma cirurgia. A cabeça pode estar na consciência assim. Normalmente estou tratando pessoas com a maior suavidade. A pessoa está tendo O que ela está tendo? Está refazendo suas conexões neurais. Por quê? Porque alguma coisa... Eu recebi agora essa semana, recebi uma sessão de barra de ácido. E eu estou consciente, né? Dormindo, como eu digo, dormindo profundamente, mas consciente, né? De repente eu tenho uma percepção, né, em uma parte do meu corpo. Opa, o que é? Por que eu fui buscar essa referência lá, né? Então, olha que incrível. Porque a gente acorda e quando você sai dessa sessão, como que você passa a funcionar no dia a dia? Com menos tensão, com melhor funcionalidade, com tudo que a técnica vai propondo. Tá? E observar o que cada técnica faz é importante. E por que não
fazer um trabalho, então, sim, integrativo. Isso é uma das coisas mais difíceis de conseguir hoje em dia. Trabalho realmente integrativo de abordagem. E você trabalha normalmente no Então, teu aí, atendimento? na segunda sessão, fizemos o quê? Aí fiz uma liberação por dentro da boca, porque eu via que ele podia expressar. E eu não tinha, entre aspas, muito tempo, não ficaria muito tempo em Brasília, estou indo e vindo e tal, né? Porque afinal, acabou se criando novas relações profissionais. Então, o que acontece é que esse rapaz daí já, mesmo ele pôde voltar a gesticular, ele é um cara forte, ainda tem muita força vital, tem bom pulmão, bom coração, né? Então, quando ele solta, ele vai falar para a esposa, estou de boa, estou de boa. Quer dizer, ele já estava conseguindo voltar a expressar com a metade do rosto, pelo menos, porque tem muita força. A outra metade ficou muito comprometida, mas isso é uma questão de tempo, não se sabe como é que vai estar esse drama daqui a pouco. Mesmo assim, na terceira sessão, isso sempre pendendo à noite, a esposa me manda mensagem, termina 10 da noite, me manda mensagem à meia-noite. Aí ele está em pé no chuveiro. Que Né? maravilha. Por 2 vezes ele conseguiu parar com autonomia. Depois me manda um vídeo, umas 3 semanas depois, aí deu tempo, né? Vamos ver quanto que vai. Me manda um vídeo, 2, 3 semanas depois, que ele já estava aí caminhando, que estava tomando independência, ou seja, voltou a força, voltou a conexões. Ele pode exercitar o que quiser. Agora, jamais sair fazendo maromba de novo num cara que está ainda em reabilitação. Tá, então, Né? para as Não pessoas adianta botar o cara. entenderem, você estava tratando esse paciente que ele teve um caso de câncer, várias cirurgias. Você fez 3 sessões nele. A primeira, ele já teve, ele estava sem movimento corporal, né? Teve esse movimento do lado direito da mão, Voltou a ter a percepção da percepção. perna direita, Depois a começou região a toda lá trabalhar com a direita. Né? fala, né? Se expressar. Na segunda, já veio para a voz, já veio conseguir expressar e mais algumas coisas. E na terceira sessão, eu já fiz um exercício em pé, com a bomba crânio-sacral, e ele simplesmente Isso, sentiu. Eu falei para ele, preste atenção, não é mais aquele exercício que você sabia fazer, que é de fora para dentro. Vou fazer força. Não é isso. É você fazer na sutileza que você vai conseguir isso. E ele é muito inteligente e aprendeu rápido. É um cara que ainda ele está muito ligado. Né? E todo vivo, assim, todo feliz, e a gente nota, né? Muito, muito, mas muito legal de ver ele que muito feliz. maravilha o Muito... seu trabalho, né? Porque você pega um paciente com a vida comprometida, né? Num estágio praticamente imóvel. Imagino que ele e a família deviam estar, né, energeticamente também num estágio muito complicado, sem esperança. E você E mais, eu pude orientar também olha, muda essa alimentação, vai comer essa porcaria de sanduíche aí que você comia antigamente, isso que te trouxe até aqui. Né? Porque o gostinho, a memória antiga, isso já não nos pertence mais. Foi o que nos trouxe aqui. Por que eu vou continuar naquilo que me trouxe aqui de tal maneira? Obviamente que uma ferida dentro de mim, qualquer que seja uma ferida, vamos chamar esse nome que quiser, mas é um ferimento. Isso é porque o corpo está tentando botar para fora. Ué, o corpo não consegue, então ele vai criar uma situação ali de tentar resolver ali dentro. Então, como faz? Primeiro, estão mudando a alimentação hoje em dia, você me falou que já estão indo, né, mais radicalmente para os orgânicos, muita salada, estão começando, então agora uma outra dinâmica também, obviamente acompanhado com nutricionista e tudo mais. Mas por que não dar a deixa, né? Que nós como pessoas temos que ter essa sensibilidade. Escuta, é uma recomendação pessoal, não é profissional. Da minha parte, eu acho que essa alimentação realmente não convém. Procure pessoas que orientem vocês melhor, né? E que tragam outros profissionais de outras áreas que tragam tais e quais soluções. Então, no teu atendimento, você incorpora todas essas técnicas que você estudou, né? Então, cada atendimento, acredito que seja muito personalizado, né? Para cada caso, cada pessoa. É muito, Mas sim. são atendimentos maravilhosos, porque você dá vida de novo para a Sim, pessoa. vamos dizer que ela volta a lembrar da própria força vital dela. Né? Que Que a lindo. gente só ajuda a soltar e liberar o caminho, o fluxo da vida, né? Porque o fluxo da vida, ele é uma coisa mais poderosa.
né? Ele que realmente nos mantém. A gente não explica, mas é o que faz com que a gente continue fluindo. E olha só que incrível, que eu acho incrível, né, que é importante falar. A despeito, apesar de tudo isso, a gente continua vivo, né? Mas eu diria, não tão vivo assim como poderíamos se a gente tivesse a mesma força vital que quando a gente nasceu, né? Em geral, claro, tivemos um bom parto, um bom nascimento e tal. Porque essa força vital, ela é programada para 140 anos, tá? Para começarmos a envelhecer aos 84 anos, eu estou com 54 anos. Depois de acidente de carro, eu já senti, mexeu na minha visão, eu fiquei até meio de cara comigo. Como assim que mudou tão rápido? Claro que houve um impacto, né? Aos pouquinhos eu estou me trabalhando para daqui a pouco lá fazer movimento, né? Trabalhar de novo sobre movimento, né? Até chegar lá é mais um passo. Não dá para reverter situações de visão, dá. Tem outras abordagens, outras técnicas para isso também, né? Não que eu faça, mas eu digo que tem, porque a gente pode buscar soluções de diversos níveis. Agora, de novo, a primeira realidade é o corpo. Ele é o seu inconsciente. Que me aponta aí, o inconsciente está onde? Está lá na rua. Você guarda onde? Na expressão ou na impressão. Estou impressionado. Cala a boca, moleque! Se ele não mudou a voz agora, quando ele é Isso é muito, pequenininho, o que ele vai fazer? isso é muito, Ele vai, Ayrton, isso é muito né? Vai importante a ter gente problemas. colocar, né, essa coisa do corpo, porque hoje em dia as pessoas têm uma ideia um pouco errada, né, por esse estilo de vida, que elas leem o corpo que elas veem, mas na verdade eu brinco, você quer ler teu corpo, você vai no médico, né? Ele vai lá, você vê um corpo, você fala, isso tá bom, isso tá ruim. Mas aí você faz os exames, hoje em dia já tem máquinas, né, que mostram a tua idade biológica, né? E daí você vai ver se essa pessoa é saudável, porque às vezes a pessoa tem um corpo que parece saudável, você vai fazer os exames, tá tudo alterado. Açúcar, colesterol, hormônio. Você vai pegar uma pessoa que talvez tenha um corpo que a sociedade pensa que não tá bom, e essa pessoa é 100% saudável, né? Então, assim, a É, gente tem que buscar mesmo esse olhar, como você falou, de dentro para fora, e a parte médica consciente, que eu brinco que são esses números, né? Não adianta você olhar para uma balança ou para o espelho, olhe para os números do teu açúcar, do teu colesterol, como que estão os teus hormônios, como que você reage às emoções, porque isso também mostra que tipo de saúde você tem corporal, é, como você consegue, que é a inteligência emocional, né? Como você se comporta nas claro, situações. Então, eu sim, queria dar boa noite mais uma vez, agradecer a presença de todos e falar que se alguém quiser fazer alguma pergunta para o professor Ayrton, ele que é educador físico, coaching físico, trabalha com terapias manuais há mais de 32 anos, fiquem à vontade, aproveitem que ele está aqui nesse bate-papo especial, e também queria que você falasse aonde você atende, como que faz para entrar em sim. contato com você. Ok. Sim, entre Florianópolis e Brasília, eu tenho determinado esses últimos meses, né, exatamente porque por causa dessa sincronicidade, né? Porque, afinal de contas, embora eu quisesse conhecer Chapada, Brasília, já havia vindo uma vez no passado, nessas regiões mais energéticas, como é Floripa também, né? Então, por quê? Porque para mim, assim, eu exatamente estou buscando fazer um projeto, estou encontrando aqui um projeto que já está andando, que é uma clínica médica integrativa, onde se tem trabalho com ozônio. Quando eu fui buscar dióxido de cloro em Brasília, onde eu encontrei? Né? Então, qual que é o olhar das pessoas diante de uma visão realmente de coerência, assim, por exemplo, até. Acredito que a internet está falhando um pouquinho. Voltou. Só um minutinho. Então, boa noite mais uma vez a todos. Meu amigo, o cantante dourado, que tem um dom maravilhoso através da música dele. Um beijo enorme para você lá da praia da Guarda do Embaú. Então, você falou que está É, atendendo em Brasília e Florianópolis. isso.
E eu posso deixar aqui o endereço de Brasília, né? Que é o Centro Médico Integrativo e tem ginecologia lá. Então eu vou buscar esse, ou vou deixar no final na live aí, né? Não sei como faria agora, deixa eu pensar. Tá bom, então depois nós vamos Mas, deixar também, as pessoas podem entrar em contato pelo teu direct, né? Passa o teu Instagram para as pessoas. ok. É professor underline Ayrton underline Guardini. E isso são atendimentos individuais e presenciais ou você tem algum outro Sim, serviço? sim, Cursos? sim, também dou cursos. Eu tô preparando uma proposta que vai assim, ó, de uma coisa baseada muito nesse contato que eu chamo, né, humano essencial, como a gente recebe na Ayurvédica e tal, mas não caminhando muito para os fluxos da medicina tradicional Ayurveda, senão que para a percepção, para esse resgate, né, do contato. Sugerindo que as pessoas possam fazer em casa algumas práticas para soluções, para socorros, vamos dizer assim, antes de mais nada, né? Porque, por exemplo, como é que eu comecei, né? Agora, lembrando mais um detalhe. Eu ganhei um livro de Dom Índio brasileiro, há milhões de anos atrás. Opa, shiatsu, não sei o quê, né? Então, imagina o quanto que a gente já foi só apertando o ponto, já começou a perceber resultados, não é? Agora, imagine fazendo outras técnicas que você pode ganhar, de novo, sem problema quanto a você praticar essas técnicas. Inclusive, digo muita, pode fazer em casa, né? Pode fazer tal coisa. Aí eu pergunto depois, você fez? Fiz. Né? Então, quais técnicas as pessoas realmente fazem? Quais que não se dedicam? Porque muitas das pessoas não têm uma cultura corporal adequada. Entendeu? Então, como que vai voltar a ter essa apropriação do corpo? Então, vai ter que passar pelo viés do prazer, do bem-estar, de técnicas que não sejam invasivas, né? Realmente, e que, enfim, a pessoa consiga integrar e dizer, well, né? Isso me interessa, né? E até vou brincar, isso não é tão sexual assim, mas isso é vital igual, porque a sexualidade e vitalidade é tudo a mesma coisa, foi tudo muito fragmentado, né? Então, quando que você vai poder realmente assumir, né, o seu sentimento, o seu perceber que com o outro, estando realmente com o outro? E uma das coisas notáveis que aconteceu no caso desse rapaz foi que de repente eu estava em pé com ele, olho no olho, né? Estou junto com você. Ou seja, eu não estou aqui te impondo alguma coisa. Né? A diferença. Uau. Isso é muito importante em qualquer terapia, seja ela manual, espiritual, energética. É esse contato com a pessoa e, como você falou, sem imposição, só com apoio, com amor, com respeito, né? É muito, mas muito importante mesmo. Nós estamos, acredito que a internet do professor Ayrton aqui junto, estamos quase no final dessa live. Então, ele saiu, acredito que ele vai voltar logo, logo. Queria agradecer muito a presença de todos vocês que tiveram nesse bate-papo. Tenho certeza que colaborou de alguma forma. E se vocês quiserem, pode entrar no meu Instagram, no Instagram do professor Ayrton, mandar direct e tirar qualquer dúvida que tenha ficado. É sempre uma alegria poder trazer pessoas tão especiais, conversar com elas, aprender e expor um pouquinho mais do dom e do trabalho delas nessa vida de Healing Life, de transformação, que esse é o propósito desse projeto, é mostrar a minha vida de Healing Life e de outros profissionais que eu admiro e que eu tenho certeza que estão colaborando aí para a unidade, para o crescimento espiritual, energético e físico. Então, olha, se vocês têm qualquer coisa, pode me mandar um direct, fazer qualquer comentário. E muito, mas muito obrigado sempre por me permitir estar com vocês. É sempre muito, mas muito bom ter vocês aqui comigo.
Então eu vou encerrar, a gente já está com 28 segundos. O professor Ayrton acho que não conseguiu voltar, mas em nome dele eu agradeço também. E vamos marcar a próxima. Semana que vem, na terça-feira, eu vou ter mais um convidado especial. E eu espero todos vocês semana que vem às 8 da noite no projeto Healing Life. Nós somos o Healing Life. Eu, você, a tua história de vida, o teu dom é importante para mim e para toda a humanidade.